Eu queria muito contar essa história para vocês, só que eu não lembrava dela. Quando era bem criança, estava na casa do meu avô, e um daqueles raros momentos em que meu avô decidiu contar alguma coisa relacionada com lenda. Meu avô não era um ateu, mas era um velho daqueles bem rígido, aqueles que não gostava de criança, ainda mais criança perto dele. Certo? Quando ele começou a contar essa história, sabe, para os meus tios e outros mais que estavam naquela sala da casa dele lá na chácara, ele virou: Nascimento, tira as crianças daqui. A gente ficou escondidinho, sabe? Meu irmão saiu lá correndo, mas eu fiquei escondidinho num cantinho, casa de madeira, para ouvir essa história que ele contou para os tios, sabe? Porque lá no sul, Copenhague, contar esse tipo de história atrai o diabo. Então, as tias geralmente, quando começam a costurar na beira do fogão a lenha, começam a contar essas histórias, um pouquinho antes de começar a contar a história, elas largam aquele: não presta falar dessas coisas. O homem não falava isso, né? Os avós não falavam isso, mas mandavam tirar as crianças. Mesmo assim eu ouvi. E aí eu perguntei para minha mãe o nome desse homem que enfrentou durante uma noite inteira um fantasma. Minha mãe não lembrava direito da história. Ela falava: me soa essa história, meu filho, mas me fala um pouco mais. Contei. Ela: tio Percival. Tio Percival, irmão da minha avó Menta. Ele era cunhado do meu avô. Os dois tinham quase a mesma idade. E quando garotos, eles brincavam, sabe, com madeiras ao estilo de espada. Lutavam como se fossem espada de madeira. Tio Percival cresceu. Ali pela década de 20 se tornou um terror. Década de 20 se tornou um terror. O homem vivia brigando com adagas, praticamente uma espada, para cima e para baixo. O cara vivia se envolvendo em brigas. E todo mundo contava, meu avô contava, minha mãe também chegou a ver ele, que ele era exímio na adaga ou na espada. Ele pegava às vezes espada sabre, o sabre do exército, né, da Guerra do Paraguai, do meu bisavô, e passava por debaixo da perna, passava pelas costas, parecia um ninja com o sabre ou com a adaga. Vivia tirando, dando tapa, sabe, brincando com meu avô, meio que as deva, meio que as brinca. Ou seja, pegavam ou a adaga sem fio, ou o facão sem fio, ou então uma madeira mesmo, começava a brigar mesmo depois de adultos. Só que não uma briga, e sim para testar, testilhar o aço, ou então só para treinar mesmo. Meu avô nunca conseguiu nem encostar a adaga nele, de tão bom na espada que era esse homem, o tio Percival. Ah, pobrezinho. Bom, aí é que vem, Copenchas, a história que meu avô contou e que eu nunca esqueci. Era criancinha. Pois bem, meio com a voz baixa, meu avô Bruno pegou e começou: não, o fulano, Percival, na verdade o tio Percival, né? Ali, atrás do galpão, na chácara, ali da chácara da minha avó, atrás do galpão, ele encontrou um homem. E ele passou a noite inteira lutando contra esse homem misterioso. O homem de espada, ele com a adaga. Mais ou menos como uma cena. Mais ou menos bem arrumado, com um hangar de espada, ou seja, com a pose de espada de tipo esgrima. Ele usava um sabre e lutou com meu tio, e meu tio com a adaga. E, cara, a noite inteira, e meu tio não conseguia, ele exímio na espada, meu tio não conseguia atingir esse homem. A noite inteira. No final da noite, no final da madrugada, sabe, foi uma luta épica. No final da história, quando começou a amanhecer o dia, esse homem se desvaneceu e desapareceu. E aí esse meu tio Percival percebeu que estava lutando contra um fantasma. Esse meu tio Percival saiu com os braços, com o pescoço, com o rosto, com as costas, costelas, tudo marcada, não de lâmina da espada, porque esse inimigo batia com o lado da espada, dando laçaço nele. Ele saiu todo lanhado, lavado em suor, que as botas dele davam para virar assim um balde de suor. E não conseguiu acertar um único golpe nesse ser misterioso. Essa foi a lenda que meu avô me contou do tio Percival. Tio Percival, ele acabou, por mais que fosse bom na espada, né, ele acabou sendo morto com 21 punhaladas lá no Cerrito do Ouro. Não é o Cerro do Ouro de São Gabriel, não, é para lá. A mãe estava me contando que, mãe, Cerro do Ouro? Não, Cerrito do Ouro. Ela falou: Cerrito do Ouro, adiante de Caçapava, lá pro lado de Lavras, Bagé.
foi encontrado morto com 21 apunhaladas. O meu tio Percival lutou contra um fantasma, Copenchas. É o que contam. É o que meu avô contou, né? Mano, sensacional, né? E essa história estava perdida, gente. Se não contasse aqui, sabe, teríamos perdido essa história para sempre. Sobre, viu, Copenchas, o meu tio avô Percival ter lutado contra um fantasma uma noite inteira, é preciso frisar algumas, levar em consideração algumas coisas, né? Ele não bebia, mas sabe, né, Copenchas, que lutar contra um fantasma uma noite inteira é realmente complicado, assim, para uma visão racional, para uma visão científica, digamos assim. Eu fico pensando, será que ele não comeu centeio de má qualidade, tendo algum efeito semelhante ao ergotismo? Existe um mofo, que sabe, Copenchas, que dá no centeio, em ocasiões, parece que também no trigo, uma espécie de mofo. E ele acaba criando um tipo de cristal, que tu não enxerga, é claro, né? Enfim, mofo, centeio estragado. Se tu come, tu pode, sabe? Inclusive tem um caso muito interessante chamado de pão maldito da comunidade, da comuna de Pau-Saint-Esprit, na França, 1959 ou começo de 60, onde uma aldeia inteira enlouqueceu da noite para o dia. E acredita-se que era o ergotismo. Estavam contaminados com pão contaminado com o centeio estragado. Gente, estamos falando da década de 20, esse suposto confronto que esse meu tio-avô teve com essa entidade. Aquele tempo a farinha não era muito boa, né? Vá que de repente se contaminou e acabou enxergando coisas, porque é o que acontece. O ergotismo, esse cristal desse mofo, é dele que se faz o LSD, a droga, aquela alucinógena LSD. Então, né, deixar sempre uma saidinha para não deixar absolutamente fechado e lacrado como é fantasma e pronto. Vá que de repente ele estava com algum problema, alguma coisa, estava, sabe, contaminado, intoxicado. Deixar também essa saidinha importante, né, para analisar esse caso com a devida propriedade. Pena que o caso é muito antigo, ele não está mais vivo.